Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus, boa noite, graça e paz, amém? Você que está aqui, você que está aí pela live, pela Facebook da Tenda de Deus, nós temos dois tipos de culto, o culto presencial e o culto online. E quando você não puder estar no presencial, você pode estar no culto online, amém? Quem tem um hábito aí de quando não vir para a igreja assistir o culto online aí? E são as 4 pessoas, misericórdia. Então você pode estar se edificando. Às vezes você passa um monte de tempo. Aleluia. Se aumentar a história. Aleluia. Oi. Aleluia. Então você, quando faltar culto, você abre lá o Facebook, assista o culto, né? Seja ministrado. No culto da virada, eu pude estar aqui presencial, mas eu estava assistindo lá de casa, né? Então, essa é uma ferramenta não só para divulgação, mas para abençoar a igreja, amém? Diga para o teu irmão assim: meu irmão, faltou culto, assista o culto. Aleluia. Aqui não tem mais ninguém que assiste novela, né? Aqui não tem crente mais noveleiro, né? Diga para o seu irmão, fala: meu irmão, você não assiste novela não, né? Aleluia, né, irmão? Quem não falou é porque assiste. Em nome de Jesus, todo espírito da novela, solta esse crente. Crente de verdade, irmão, não assiste novela. É fato, mas talvez você pode ficar incomodado, mas crente de verdade não assiste novela. Tem tanta coisa boa para assistir, uma pregação, né, pastor? Tem várias coisas, tem pregação. Pastor, eu não gosto de ler muito, mas tem audiobook, tem para ouvir, tem para assistir, tem de toda maneira, irmão. Não, pastor, meu negócio é estar só no WhatsApp, só... Não, irmão, se edifique, né? Bota uma meta esse ano, lê livros, lê a Bíblia. Irmão, se você começar lendo pelo menos 3 capítulos a 4 capítulos da Bíblia hoje, quando for em dezembro, você já tem terminado de ler a Bíblia pelo menos uma vez. Quem já leu a Bíblia aqui pelo menos uma vez? Misericórdia, só isso. Coloque como meta, irmão, ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Você já leu hoje? Amém? Tem gente que está fazendo regime, mas o regime da Bíblia, né? Não, irmão, leia a Bíblia, se edifique. Porque você sabia que o ateu lê a Bíblia? Você sabia que o satanista lê a Bíblia? Você sabia que o espírita lê a Bíblia? Você sabia que o macumbeiro lê a Bíblia? O católico lê a Bíblia? E comprovado em pesquisa que quem não lê a Bíblia é os crentes? É uma verdade que nos confronta. Quem não lê a Bíblia é o crente. Quem era que deveria ter mais Bíblia? O crente. Então, sai daqui, irmão. Vá ler Bíblia. Vá se alimentar, né? Da onde vai vir um alimento fresco? Sabe da onde é que é? A Bíblia. A comida espiritual do crente é a Bíblia. É se alimentar, é comer algo fresco. A comida, ela tem grande influência na nossa vida. Quem aqui consegue viver sem se alimentar? Tem gente que passa 2 horas sem comer, já está se tremendo, né? Já está meio aperreado, já está meio angustiado. Mas a comida, ela tem uma grande influência na nossa vida. Olha só, por que foi que Adão caiu? Por causa da comida. Comeu o que não era para comer. Por que foi que Esaú trocou a sua primogenitura? Por causa quando o povo saiu do Egito e eles queriam voltar para o Egito por causa de quê? Da comida, irmão. Então tem muita gente pecando por causa que está comendo o que não é para comer. Você precisa comer uma comida fresca, você precisa se alimentar de algo fresco na sua vida. Jesus disse que a comida dele era o quê? Fazer a vontade do seu Pai. Então nós precisamos se alimentar de algo fresco. Nós precisamos se alimentar de algo que flui daqui, irmão. Aleluia.
É bom você ouvir pregação na internet, sim ou não? Maravilhoso, excelente. É bom você escutar pregação, você deve fazer isso, você deve se alimentar. É bom você, às vezes você vai lá, né, assistir lá Luiz Hermínio, assistir lá tantos pastores, mas entra lá no canal da Tenda de Deus e assiste o apóstolo Osto. Amém, irmão? Às vezes a gente assiste tantas ministrações, mas não assiste a ministração da nossa casa. Aleluia! Assiste a ministração da nossa casa, sem mentira nenhuma, irmão. Quando aparece lá uma notificação, Tenda de Deus postou uma pregação, você assiste? Sim, vigia, que às vezes tem 5 visualização, 4. Você precisa edificar, se alimentar de algo fresco. Amém, querido? É bom isso, mas o seu alimento fresco é todos os dias na palavra. Todo dia na palavra, lê. Quem toma café todo dia aí? Todo dia. Almoça todo dia. Então nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Quando Daniel ele foi ali para servir, ou foi como prisioneiro escravo, quando o rei Nabucodonosor tomou ali Jerusalém, ele foi como escravo, ele foi como prisioneiro. Ele mais alguns jovens dotados de conhecimento, separados por Deus. A primeira coisa que na Babilônia que tentaram influenciar ele foi o quê? O seu alimento, naquilo que ele ia comer. Colocaram uma mesa cheia de tudo que aparentemente era agradável aos olhos, mas não agradava a Deus. E a Bíblia diz que ele mais aqueles outros homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, nome colocado babilônico, mas Misael, Azarias e Ananias e Daniel, eles decidiram no seu coração não se contaminar com a comida que Nabucodonosor colocava para ele. Deixa eu te dizer, é possível você estar no meio da Babilônia, é possível você estar no meio de um mundo contaminado, mas é possível você não se contaminar com aquilo que o mundo tem te oferecido. Deus está querendo levantar uma geração que está no meio da Babilônia, está no meio do mundo, mas não se contamina com aquilo que o mundo está oferecendo. Deus vai te colocar no meio das trevas, no meio da onde você precisa fazer e influenciar o ambiente, mas você não pode se contaminar com aquilo que o inimigo está oferecendo. Pelo contrário, você tem que fazer a diferença. Você não é porque a mesa está posta que você tem que sentar e comer. Daniel, ele estava na mesa ali, mas ele fez a diferença. Ele fez a diferença. No meio da Babilônia ele honrou a Deus. No meio da Babilônia ele continuava orando, mesmo debaixo de ameaça, de jogar na cova dos leões. Se ele adorasse o seu Deus, ele foi para a cova do leão, mas não deixou de adorar o seu Deus. Sabe, querido, Deus está querendo levantar uma geração de homens e mulheres que não se vendem por nada, mesmo que sejam jogados na cova dos leões, mas eles vão honrar o seu Deus. Eles vão permanecer firmes diante do seu Deus. Eles não vão se contaminar com os manjares que a Babilônia oferece. E no mundo que nós estamos vivendo, é uma verdadeira Babilônia, irmão. Aonde você olha, para a esquerda, para a direita, estão te oferecendo, estão querendo te contaminar, estão querendo te sujar, mas você decidiu no seu coração fazer a diferença. Você decidiu no seu coração não se contaminar. Sabe quando é que você vai saber que você é um homem de Deus, irmão? Quando você estiver no meio da Babilônia e você não for atraído por aquilo que a Babilônia está oferecendo. Sabe quando é que você vai saber que é um homem ou mulher de Deus? Quando o inimigo colocar o manjar, você dizer, eu não quero, porque eu já me alimento de um alimento fresco. Pastor, como é que eu sei que eu estou fluindo em Deus? Quando você estiver no meio da Babilônia e não se contaminar com isso. Não se contaminar. Quando você tiver, o banquete está preparado, mas você diz, isso aqui não é para mim. Eu estou comendo algo fresco. Eu estou comendo algo que vem dos céus. Eu não estou engolindo qualquer teologia. Eu não vou para a igreja simplesmente atrás de uma bênção, e quando Deus me abençoa eu vou embora. Não, irmão, você está vindo para a igreja porque você quer tocar os céus, você quer ouvir os céus, você quer andar por aquilo que Deus está fazendo e falando.
Se Deus não me der aquilo que eu estou pedindo, amém, Ele continua sendo meu Deus. Se Deus me curar, amém, se Ele não me curar, Ele continua sendo meu Deus. Se Deus mudar a minha história e não mudar, Ele continua sendo meu Deus. Eu não vou servir por aquilo que Ele faz na minha vida, eu vou servir a Ele porque Ele era o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor. Amém, irmão? Você não vai servir a Deus mais por causa das suas necessidades. Você não vai mais buscar a Deus por causa das suas necessidades. Você vai buscar a Deus por causa de um propósito. Existem três coisas que o ser humano ele sempre vai lutar, irmão. Ele vai lutar por causa da sua necessidade, para encher a sua barriga. Ele vai lutar, a segunda coisa, por causa da ambição, de ter. Mas a outra coisa que o ser humano vai lutar, quem está diante de Deus, é lutar por causa do seu propósito. Por causa do seu propósito. Porque muita gente vem para a igreja para lutar e resolver as suas necessidades. Porque muita gente vem para a igreja porque quer ter o carro ou a casa do ano. Mas tem pessoas que estão neste lugar por causa de um propósito. E o propósito é o que nos move. Quando nós estamos debaixo do propósito, sem dinheiro ou com dinheiro, nós continuamos servindo a Deus. Quando nós estamos no propósito, querido, podem falar, pode acontecer o que acontecer, pode criticar, pode jogar pedra, o mundo pode nos julgar, mas nós continuamos servindo a Deus. Mas quando nós estamos no reino, por causa de uma ambição própria, por causa das nossas necessidades, se a nossa necessidade não for suprida, você vai abandonar a Deus. Aí você vai chegar, o crente capote, estou fraco. Por que tu está fraco? Porque Deus não fez o que eu queria. Porque Deus não realizou o meu sonho. Porque o irmão não supriu as minhas necessidades emocionais. Aí você fica o crente capenga. Não, irmão, o que vai mover Deus nesse ano vai ser, o seu coração em Deus esse ano vai ser propósito. Você vai viver uma vida com propósito nessa casa. Você não vai viver uma vida aqui dentro da igreja, vir na igreja, mas você vai estar desgarrado, não. Você vai estar alinhado com o propósito dos céus sobre a sua vida. Propósito, irmão. Você sabe qual é o seu propósito? Se eu perguntar aqui o que é que você quer diante de Deus, 90% vai dizer, eu quero uma bênção, conta no azulzinho, muita prata. Mas isso é bom, Deus vai fazer na sua vida, sendo fiel a Ele. Sim. A lei da semeadura é para todos, para o ímpio e para aquele que é justo. Semeou, vai colher. Mas qual é o seu propósito em Deus? O que te move? O que te move nessa casa? Diga para o seu irmão, você fala, meu irmão, o que te move? Qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Se você morrer hoje, você cumpriu o seu propósito na terra? A primeira coisa, no propósito de Deus, quem você é? Alguém sabe me dizer quem você é? Quem você é? Opa, eu ouvi alguém falando aí. Eu ouvi uma criança falando, quem foi? Cadê? Está ali. Foi o Fraíno, foi? A primeira coisa que ele falou, quem você é? Filho de Deus. Alguns iam dizer florzinha de Jesus. Coitadinha do papai. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos filhos, não somos bastardos, não somos órfãos, somos filhos de Deus. E quando nós entendemos que somos filhos de Deus, meu irmão, problema resolvido. Você não vai ficar mais choramingando pelos cantos. Você não vai dizer ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me sonda, não, porque você entendeu quem você é. O maior problema de 99% de pessoas que estão aqui, de problemas não resolvidos, é porque eles não entenderam que são filhos de Deus. Quando você entender que você é filho de Deus, meu irmão, você vai viver algo extraordinário diante do Senhor. Porque existe promessa para os filhos. Quem é filho é herdeiro. Diga assim, quem é filho é herdeiro. Herdeiro de quê, irmão? O que é que Deus tem para te dar? Você fica mendigando uma prata, um troquinho no final do mês. A Bíblia diz em Ageu que Deus é o Deus do ouro e da... Então você não precisa mendigar necessidade, porque se você entende que você é filho, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se movimentar pela ambição, porque
Pessoas andam pela ambição por querer ter um nome elevado, ser conhecido. Existe um patamar mais elevado que ser filho de Deus? Existe, irmão? O Criador de todas as coisas. Então, se você entender que você é filho de Deus, você não vai chegar num culto capengando. Você não vai chegar no culto com a cara de coitadinho. Você não vai chegar no culto, parece que foi batizado num pote de vinagre, azedo, frio. Não, irmão. Filho do rei. Aleluia. No seu DNA, irmão, está o DNA dos céus. Deixa eu dizer, hoje muito se fala da ciência, sim ou não? Os cientistas comprovaram que no DNA do ser humano há o nome de Deus. Os próprios cientistas comprovaram que nas células do DNA do ser humano há o nome de Deus. As células do DNA formado por número, quando converte esses números em hebraico, se dá o nome Iavé no seu DNA. Então você tem um DNA de Deus, irmão. E quem tem o DNA de Deus e vive aquilo que Deus colocou para a sua vida, ele não vai viver mais uma vida de coitadinho. Só vive uma vida de coitadinho que não entende o seu propósito. Por isso que Daniel e esses homens aqui na Bíblia, eles não se venderam. Eles não negociaram o seu chamado, eles não negociaram aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, porque não se tratava do que eles iam ter, não se tratava da bênção que ele ia receber, se tratava de quem eles eram. Quando pegaram Ananias, Azarias e Misael, quando você vai ver Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 2, capítulo 4, quando o rei levanta uma estátua e baixa um decreto que, ao soar dos saltérios, das flautas, dos tamborinhos, todos os joelhos tinham que se dobrar e adorar aquela estátua. 3 homens decidiram não se dobrar. A punição era certa, quem não se dobrasse ia ser jogado na fornalha. Mas não se tratava do que eles iam receber, se tratava do quem eles eram em Deus. Não se tratava da punição que eles iam receber, se tratava quem eles eram, e por causa do propósito eles estavam dispostos a morrer. Ontem eu estava conversando com a pastora Sheila, eu estava assistindo uma reportagem daquele jornalista Cabrini, quando ele estava em Cabu, que o Talibã tomou aquela cidade, e aquele Talibã, aqueles homens estavam dispostos a morrer e matar. Eles disseram assim: nós somos honrados, nós temos esse orgulho de nunca ninguém conseguir nos colonizar. Tentaram, vieram as nações, nos atacaram, mas nós ainda estamos de pé. E eu falei para a pastora Sheila, sabe o que move esses homens? Propósito. As outras nações estavam movidas pela ganância, e aqueles homens estavam movidos por propósito, e pelo propósito eles estavam dispostos a morrer, a entregar a sua vida. Por isso que nenhuma nação tão poderosa na terra conseguiu conquistar aquele território, porque ele se move por propósito. Deixa eu dizer, um povo que se move por propósito, irmão, o diabo não consegue paralisar esse povo. Sabe, deixa eu dizer para você, se nós entendemos nessa casa, que nós precisamos se mover por propósito, o diabo não vai nos paralisar mais. Nós não vamos ter crente capengando nessa casa. Nós não vamos ter crente menino nessa casa. Nós vamos ter homens e mulheres que entenderam o propósito e que estão dispostos a morrer por esse propósito e que estão dispostos a sacrificar por esse propósito. For aplaudir, aplauda forte, irmão. Aleluia. Homens que entendem o propósito, eles morrem por isso. Homens que vivem pela necessidade, eles abandonam, pulam do barco quando as suas necessidades não são supridas. Deixa eu te perguntar, olhando nos teus olhos, quando as tuas necessidades não for supridas nessa casa, você vai pular fora dessa casa? Olha nos meus olhos aqui. Quando alguma coisa não der tão certo como você queria, eu quero a benção, pastor. Quero ir para outro canto. Por quê? Porque eu não me dou bem com fulano, irmão.
quem não se dá bem com fulano, com ciclano, é porque não tem uma vida de propósito. Isso é tão pequeno, é tão minúsculo. É tão minúsculo, pastora. O cara está aqui, aí vive por necessidade, desaba, por causa de falta de relacionamento. Irmão, se você tem problema de relacionamento, é porque você não tem uma vida de propósito. Deus está liberando, Deus está dando discernimento para essa casa, Deus está mandando a gente subir um monte, está mandando a gente parar, subir, buscar e ouvir. Tem gente que para porque não tem propósito, porque dá ouvido a tantas outras coisas. Para de dar ouvido àquilo que não te edifica. Irmão, se você tem propósito, se Jesus não voltar daqui para lá, nós se encontramos aqui daqui 50 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Essa igreja não vai ser uma igreja rotativa, essa igreja vai ser uma igreja que é família, nós somos família. Irmão, você já viu alguém da família dizer assim, não gostei dessa família, vou mudar de família? Alguém já viu? Você não gosta do seu pai, você vai trocar o pai por um... Você faz isso? Tem que estar lá. É até o fim, irmão. Olha para esses olhos azuis aí do teu irmão. Diga para o teu irmão, fala assim, meu irmão, o teu amor por mim é por propósito ou por necessidade? Quando eu estava lendo essa história de Daniel hoje, eu fiquei pensando, falei, o que moveu aqueles homens, cara? Todo mundo se ajoelhou, todo mundo se dobrou. Você acha que naquele tempo, na Babilônia, existia pessoas que temiam a Deus ali? Existia assim ou não? Porque os escravos, todo mundo era de Jerusalém. Mas por que aquele povo se dobrou? E esses 3 homens não se dobraram? Eles eram crentes? Eles confiavam em Deus? Mas ele não tinha propósito. Porque toda pessoa que não tem propósito, ele vai se dobrar em qualquer situação. Toda pessoa que não tem propósito, irmão, ele vai se curvar perante a pressão do mundo e do diabo. Toda pessoa que não tem propósito, ele vai se render quando o negócio apertar. Toda pessoa que não tem propósito, quando começar a passar pelo deserto, ele vai começar a dizer, eu estou com saudade do Egito, pelo menos lá eu comia cebola, tinha comida. Mas pessoas que têm propósito, eles estão dispostos a morrer pelo propósito. Todo mundo se prostrou. Ananias e Azarias e Misael falou, nós não. Foram falar deles, rei, o senhor não falou que todo mundo que não se prostrasse ia morrer? Sim, existem 3 homens lá que não se prostraram. O rei ficou de frente dele e falou, e aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, vai se dobrar ou não? Vão mandar tocar a trombeta, vocês se dobram ou não? Se vocês não se dobrarem, nós vamos te jogar na fornalha. Eles falaram, pode tocar, rei Nabucodonosor, mas nós não vamos se dobrar. Se Deus quiser nos livrar, aleluia, mas se Ele não nos quiser nos livrar, nós vamos para a glória mais cedo. Porque não se trata da vida, irmão. Se você vive uma vida sem propósito, você vai querer desfrutar de uma vida que não era para você ter aqui na terra. E quando a Bíblia diz que quando nós vivemos uma vida aqui na terra que não honra a Deus, nós vamos perder ela aqui. Porque todo aquele que ganhar a sua vida vai fazer o quê? Vai perder. Vai perder. Quanto de nós somos movidos pela nossa necessidade, não por propósito, irmão? A história desses homens ecoa até hoje. Aí chega em Daniel. E esses homens eram influentes na Babilônia, príncipes, dotados de conhecimento. Por armação de algumas pessoas que tinham inveja de Daniel e daqueles homens, falaram assim, rei, vamos baixar um decreto que durante 30 dias, a qualquer pessoa que for pega adorando outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel, ele tinha comunhão com Deus todos os dias, de manhã, meio-dia e à tarde. De manhã, meio-dia e à tarde. Baixou um decreto que qualquer pessoa que adorasse outro Deus ia ser morto. Se fosse você, irmão, o que você faria? Não, eu vou fechar. Daniel,
A casa de Daniel dava de frente para toda a cidade. E todo mundo via ele quando ele adorava. Sabe o que Daniel fez? Algumas pessoas iam dizer, não, eu vou fechar minha sacada e vou orar escondido. Daniel continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Porque a sua vida não estava movida pela necessidade de sobrevivência. Estava movida por um propósito. E ele entendia que, se tivesse chegado a hora dele, ele ia morrer. Mas se não, ele ia continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Deixa eu te dizer, você tem medo da morte, meu irmão? Olha para mim aqui, você tem medo da morte? Se você tem medo da morte é porque você não tem certeza da sua salvação. Pergunta para o teu irmão se fala, você é salvo? Responda para ele aí. Aí eu te pergunto, você está preparado para morrer? Porque a maioria não está preparado para morrer, porque não está cumprindo um propósito. Só por isso. Porque sabe que se você soubesse que hoje fosse o teu último dia, você ia dizer, Deus, me dá mais um pouquinho de tempo para mim fazer aquilo que eu não estava fazendo. Olha aqui para mim de novo, não se desliga. Se hoje fosse o teu último dia, o que, é que você ia fazer? Amanhã, acabou para você, o que, é que você ia fazer? Algumas pessoas dizem, vou resolver um negócio que está inacabado, pastor. Vou pedir perdão para quem tem que pedir. Vou fazer tantas coisas, vou fazer isso. E por que não faz? Por que não resolve? Porque eu estou querendo sentir. Cuidado que você sentir, talvez o peito vai dar umas fisgadas. Você quer ver os irmãos pensar que vai morrer quando o peito dá umas fisgadas? Meu Deus, será que é hoje? O celular está do lado para pedir perdão, irmão. Resolve o que você tem que resolver hoje. Vai que não há revelação. Que amanhã é o último dia seu. Ô glória, aí ó, deu uma glória. Ele está pronto, irmão. Nós precisamos viver uma vida com propósito, irmão. Daniel se vendeu, não, ele continuou orando. Aí você diz, não pastor, se eu viver uma vida de propósito, Deus vai me livrar? Não sei. Deus livrou Daniel da cova? Livrou? Livrou Daniel da cova? Livrou ou não livrou? Livrou ou não livrou? Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Deus livrou Daniel na cova. Sabe o que eu quero dizer com você? Se você tem propósito, não é porque você tem propósito, não significa que você não vai para a prova, que você não vai para a cova, que você não vai passar por problema, que você não vai passar por dificuldade. Deus quer ver até onde você vai por causa do propósito que Ele colocou na sua vida. Simples. Deixa eu te dizer outra coisa, irmão. Ano de 2022 vai ser um ano diferente na sua vida, sim ou não? Por quê? Por quê? Vai ser um ano diferente na sua vida, por quê? A primeira coisa, que 2022 vai ser um ano diferente na sua vida. Menos um ano na sua vida. Significa que você já está diminuindo os anos de vida. Não é isso? O ser humano é o único ser que já nasce já sabendo que já menos um dia. E se você sabe que a cada dia está sendo tirado de você, o que você tem feito nesses dias? Porque os dias continuam do mesmo jeito, sim ou não? Tendo 24 horas, tendo tantas, e assim por diante. Mas o que você está fazendo um ano é a mesma coisa. O que é que muda? A sua vida com propósito. Quem gosta de dormir aqui, irmão? Levanta a mão. Eita, deram até glória, meu Deus do céu. Eita glória. Você sabia que o ser humano passa 1/3 da sua vida dormindo? Cerca 365 dias, 335 dias, ele passa dormindo. Isso para quem dorme 7 horas, 6 horas. Para quem dorme 12, está enrolado, meu irmão. Está enrolado. Pastor, e depois o pessoal reclama que a gente dorme pouco, né? Depois o pessoal reclama que a gente dorme pouco. Na realidade é gente que dorme muito. Irmão, se 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, então sobra só quantos dias? 200 e pouco. Se a pessoa dormir 10, ela já diminui.
É igual o jovem aí, né? Gosta de dormir até meio-dia, 11 horas. Aí vai morrer mais cedo, irmão. Porque um dia tu tá dormindo, outro dia tu tá na internet, e meio-dia tu come, aí que lascou. Você tem que viver uma vida de propósito. Devocional, oração, pregação, jejum, busca. Irmão, você não vai ser lembrado por aquilo que você não fez, você vai ser lembrado nessa terra por aquilo que você fez. E se você morresse hoje, o que é que ficaria de você? Ah não, aquele fulano, irmão Tico, era muito legal, ó. É legal, cara bacana. Mas o que que você vai deixar para as próximas gerações? Pelo que você vai ser lembrado, irmão? O que você construiu? Sabe, nós somos um corpo, ninguém é preferencial de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de pessoas com propósito. Deus não faz acepção de salvar, mas diante de Deus se destaca pessoas que entendem o propósito. Pessoas que entendem o propósito, irmão. Se você é um crente de vir somente ao culto, ouvir uma palavra e ir para a sua casa, glória a Deus, você vai ser salvo, beleza. Mas se você é um crente, que você entende que o culto é só um lugar para você reunir com os seus irmãos e adorar junto, mas lá fora você está pregando, está ganhando vida, está orando, está intercedendo, está visitando, está fazendo algo diante de Deus, você acha quem é que vai ficar marcado diante do Senhor? Só pensa. Deus tem preferenciais? Tem. Como assim, pastor? Deus tem preferenciais. Sim ou não? Deus tem pessoas preferenciais? Se Ele não tem, por que Ele levou Enoque? Se Ele não tem, por que Ele levou Elias? Se Ele não tem, por que João era o único que colocava a cabeça no peito? O que é que esses homens tinham de diferente? Propósito. Entender o propósito. Imagina alguém que chega diante de Deus e olha a oração. Deus, Senhor, eu estou magoado, meu pai, com a pastora, com o pastor. Eu estou magoado com o irmão na intercessão. Eu estou magoado com isso. Deus, mata ele. Está repreendido, irmão. Deus, eu estou magoado com o irmão Francisco, não sei o quê. Eu acho que Deus fala, misericórdia. Agora outra oração. A pessoa está acabada, está machucada, está enferma, está angustiada. Mas alguém liga de pronto-socorro, o pai, a mãe, o irmão liga. Ele esquece o problema dele e diga, Deus, salva meu pai. Deus, salva a minha mãe, salva a minha casa. Deus, vai naquele meu irmão que está doente, está enfermo, Senhor. Vai visitando. Ou seja, o homem abriu mão das suas necessidades para cumprir um propósito. O propósito não beneficia você. O propósito é para beneficiar aquele que é o seu próximo. O propósito não é para encher o seu ego, mas o propósito é para você renunciar, para servir pessoas. Qual foi a oração de Jesus quando ele estava subindo? Ele falou, Senhor, a minha oração é que eles sejam um. Assim como eu fui um com o Senhor, que eles sejam um. Jesus sempre estava pensando nos outros. Quando Jesus estava na cruz, irmão, na cruz lá, um ladrão do lado, outro ladrão do outro. E um abençoado lá, soldado, dizendo, ei, tu é o Cristo, desce daí, salva-te mesmo. E Jesus, por um propósito, dizia o quê? Senhor, perdoa ele porque ele não sabe o que faz. Porque o propósito de Jesus era salvar exatamente aquele que estava criticando e apontando. Quem vive por propósito, irmão, beneficia até aquele que critica. Tem alguém aí, irmão? Tem alguém aí, irmão? Quando você entende o seu propósito, irmão, você não vai se preocupar mais com situações que estão ao teu redor,
de querer abandonar, pular do barco. Não, você está disposto a morrer para trazer uma solução, para ser uma resposta. Viva uma vida de propósito. Quantos têm propósito diante de Deus aqui? Viva a vida com propósito. Quantos são casados aqui? Sabe por que foi que Deus uniu você e a sua esposa? Não foi para satisfazer uma vontade carnal, foi para que você vivesse uma vida de propósito. Nós estamos com uma equipe aí, né, com Marcelinho Geis, levantando muitos jovens. Mas deixa eu dizer para você, você não consegue, jovens, olha para mim, você não vai conseguir passar para a próxima fase, se você não entender o seu propósito. Enquanto você querer viver para satisfazer a tua vontade carnal, você não demora muitos dias aqui nessa casa. Porque vai aparecer o diabo do namoro, o diabo dos fica, a paixão no coração. Começa a olhar e fala, oh meu Deus, que menino gatinho, que menina gatinha. Isso é o cão no teus coros, entrando. Cadê o jovem? A gente fica alegre, Deus levantando jovens. Mas a gente fica triste porque poucos entendem o propósito. Só entende o propósito quem anda em santidade. Deixa eu dizer algo para você, aproveitar que tem uma galera jovem boa aqui. Se você não entender o seu propósito, você vai ficar pela primeira proposta do mundo na sua vida. Sabe por que eu vi tantos jovens se distanciarem de Deus? Paixonites, sentimentos. A minha oração é que essa galera jovem que está se levantando, que eles possam entender o propósito. Tem um grupo de jovens aí, sim ou não? Mas não vai ser usado, meninas, meninos, pelo Satanás, para ir lá no privado, o menino ou da menina, oi bebê, tudo bem? Porque às vezes tem uns, no meio daquilo aí vai os infiltrados do Satambira, lá no PV para conversar. Eu acho que já está começando a conversar, que até o pessoal meio nervoso. Só estou avisando. Está falando mesmo, minha filha. Olha aqui para mim, João Varada. Se tiver, porventura, alguém trocando mensagem nas escondidas, você está pecando. Amém? Estou trocando mensagem aqui. Você está em pecado. Ocultismo. Papai, olha para mim. Eu já ia dizer, eu não sou pastor daqui mesmo, né? Mas agora, não sou, agora eu sou daqui, né? Papai, olha para mim. Se você é conivente desse negócio também, Deus vai te pegar. Pastor, mas é porque o senhor não entende. Não entende? Tem pessoa que o menino tem 12 anos. Meu filho está gostando de fulano. Vai se converter, maldinho. Irmão, nós somos a favor do casamento. Eu já estou aproveitando que é um culto de ensino, né, meio diferenciado. Nós somos a favor do casamento. Se você vai querer entrar em um relacionamento para não casar em mínimo, ali no máximo estourando 6 meses, não peça para orar, não peça para ter compromisso, só ora quem é para casar. Não tem charabadaia aí não, né? Tem gente que não gosta não, irmão. Aí tem os pais, olha para mim, pai, de novo. Meu filho não é gay. Tá bom, então manda o teu filho hétero para o inferno. Não, pastor, tem que namorar mesmo, tem que provar. Ah, irmão, que é isso, irmão?
Pastor, mas comigo foi diferente, mas tu não conhecia Deus, abençoado. Irmão, aproveitando que eu estou falando logo para papai aqui, irmão, deixa eu dizer para vocês só uma coisinha. Ainda bem que a apóstola está aqui, aí ela passa tudo para o pastor. Deixa eu dizer, papai, quando você mandar o seu filho para a igreja, não manda o seu filho de mini saia para a igreja não, moço. Não manda com roupa coladinha não. Pastor, mas é criança. Criança também peca. Quem é que compra roupa na sua casa, irmão? É o seu filho ou é você? Quem é? Os pais. Então, se o seu filho vem sem pudor para a igreja, me perdoe, bota a mão na minha palavra, sem vergonha é você. Tem alguém aí? Jovens de novo, jovens! Jovens que tem uma equipe no voluntário, tem outros espalhados aí para os outros voluntários. Você não tem que vir para o culto e cobrir os negócios só aqui no culto, não. No meio da rua eu estou olhando você também. Em casa. Aqui eu estou cobrindo tudo bonitinho, mas na rua... shortinho e tal, e vai... Aqui, manhã anda igual crente. Mas na rua, irmão, empina um negócio aqui. Deixa eu dizer para você, se eu passar na rua, e quando eu passo na rua não coloco a mão para fora e não lhe dou paz, é porque você não está vestido como crente. Pastor passou por mim, não deu paz, então o negócio está sério. Tem alguém aí, irmão, ainda? Bota amor aí, bota amor, bota amor. Só vai entender isso quem tem propósito, irmão. Então o grupo de jovens está formado. Se dá alguém daquele grupo de jovens lá, você ouvir: oi, bebê. Aí você, quem é? É o diabo. É o cão, irmão. É o cão. Expulsa ele. Joga para fora. Por quê? Relacionamento. Pastor, é proibido relacionar com homem, mulher? Não, na igreja. Escondido, irmão. Tudo que é escondido é pecado. Ocultismo. Tem alguém aí? E se você, porventura, estiver batendo papo com pessoas em relacionamento de fica aqui, te amo, bebê, tá no altar, vai descer do altar, tá dançando, não vai dançar. E o papai não concorda, com corda ou sem corda, você vai levar umas cordadas, porque é Bíblia. Talvez você vai sair daqui com raiva de mim, mas depois vai ter que pedir perdão. Amém, irmão? Os jovens estão entendendo aí? Se alguém mandar mensagem, oi, é o quem? E se algum do sexo oposto mandar mensagem, bloqueia e manda um print para mim. Manda. Se alguém daquele grupo de jovens mandar outra conversa, você já que a gente já deleta na hora. Amém, irmão? Pastor, mas eu estou naquele grupo de jovens, eu quero fazer outro grupo de jovens. Isso é do capiroto também. Está se levantando o tribufu aí, hein? Aleluia, irmão. Imagina, né? A gente prepara uma coisa tão tranquila aí. Mas deixa eu falar mais algumas coisas aqui. O que Deus está fazendo nessa casa para a gente viver com a vida de propósito vai exigir renúncia, alinhamento. Talvez você estava andando com a sua casa toda desalinhada, mas você vai ter que alinhar de novo, botar no prumo. E muitas vezes quando a gente vai colocar algumas coisas no prumo, no esquadro, quando não está no prumo, no esquadro, e já está construída a estrutura, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer o quê? Derrubar. Vai ter algumas estruturas que nós vamos ter que derrubar, irmão. E nós precisamos fortalecer as famílias dessa casa, né, pastor?
famílias dessa casa. Famílias. A grande maioria de abandono de fé, desistência da obra, desistência da igreja, são problemas relacionados a famílias. Que envolvem filhos, que envolve relacionamento entre os pais, que envolve isso. Irmão, se você tem filho, seja duro com seus filhos. Mostre princípio para os seus filhos. E para alguns que a sua casa tem princípio, para quem não tem, vai ser afronta. Vai ser afronta. Alguns que têm princípio, outros não, vai ser afronta, não, irmão. Honre a Deus na sua casa. A igreja, aqui, esse ambiente, ela não é a sua casa. Ela é um local que nós, como irmãos, se reunimos para adorar. Mas quando nós somos ser cobrados por Deus, nós vamos ser cobrados pela nossa casa. Eli foi cobrado pela igreja chamada Israel. Eli foi cobrado pela igreja chamada Anania. Pelos seus filhos, Ofni e Finéias. Pelo que eles fizeram. Não pelas mulheres que se prostituíram com eles. Não por aqueles que estavam servindo na igreja, mas por causa da sua casa. Porque às vezes a gente critica, aponta muita gente, mas a gente não olha a nossa casa, a salvação. Eu quero profetizar que avivamento vai começar primeiro da sua casa, meu irmão. Os seus filhos vão ser salvos. Pastor, o meu filho está no mundão, o meu filho está assim, o meu filho está aqui, irmão. Eu vou dizer para você que é pai, diz, eu vou expulsar o meu filho de casa. Não, irmão, joelho, oração, busca, apresenta ele, ora por ele, e Deus vai salvar, mas você não pode negar os princípios. Porque se você quebra os princípios, Deus não vai poder fazer nada. Avivamentos vão começar dentro dos nossos lares. Mudança vai começar dentro da nossa casa. O nosso vizinho vai dizer, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu quero ir para aquela igreja, não por causa da igreja, mas por causa do referencial que o meu vizinho é, de pai, de mãe, de esposa, de esposo. Talvez essa palavra, irmão, está sendo um pouco duro, e eu nem abri na palavra que eu ia pregar, está aqui, ó, todo marcado. Êxodo 32. Mas eu deixo dizer para você, querido, Deus está nos alinhando, do menor ao maior, do menor, e aproveitando que eu estou falando do menor, você que tem filho menor, irmão, não deixa correndo dentro da igreja, não. O menino, às vezes, parece que o menino está pentecostal, corre para cá, corre para lá, joga água, joga a cadeira para cima, e não sei o que, e vai no banheiro, e sai do banheiro, e dança no banheiro. Irmãos, pelo amor de Deus, cuida desse menino. Amém? Está me ouvindo? Criançada que dança aqui, dançou, a unção não é só aqui não, é aqui embaixo também. Os adolescentes, qual é o abaixo do adolescente? Os outros, é você mesmo. Amém, irmão? Tem alguém aí? É culto de ensino, doutrina, palavra, alinhamento. Deus está nos alinhando para a gente viver algo duradouro. Irmãos, eu não me animo. Eu sei que tem livros, outras pregações, hoje tem muita gente falando. Eu não me animo a falar de avivamento que aconteceram. Eu não me animo de falar de avivamento que a Europa viveu. Eu não me animo em falar em avivamento que a Rua Azul, a Ilha Fiji, tantas outras pessoas viveram. Porque quando a gente começa a ler, a gente começa a ver, pastora, que foi pá, demorou pouco tempo, acabou. Demorou pouco tempo, acabou. Demorou pouco tempo, acabou as Ilhas Fiji, viu o avivamento, Deus mudou a história, mudou o governo. Quando você vai na Ilhas Fiji, só desgraça. Nós não queremos esse avivamento para a nossa geração. Nós queremos um avivamento duradouro, de avivamento, restauração, algo duradouro. Nós queremos um avivamento de Atos, meu irmão. Que em todos havia temor, tremor. E o avivamento de Atos, até hoje a gente prega sobre ele. Não acabou. De graça, de amor.
E eu quero profetizar, meu irmão, o que Deus vai fazer na sua casa não vai ser algo passageiro, vai ser algo duradouro. Vai ser algo duradouro. Esse ano de 2022 vai ser um ano que Deus vai alinhar a nossa casa. E Ele vai usar quem? Diga para o seu irmão assim, Ele vai usar quem, meu irmão? Diga assim, você. Diga assim, ei profeta, pastor, apóstolo. Aonde? Na casa, irmão. Na casa. As igrejas de Atos, elas cresciam na casa, era de casa em casa. A mudança era de casa em casa. O avivamento era de casa em casa. Duradouro, permanente. Pastor, meu filho não se converteu. Ele vai se converter e vai permanecer. Pastor, meu esposo não se converteu. Ele vai se converter e vai permanecer. Sabe por que ele vai permanecer? Além das casas estar alinhado, quando ele chegar dentro da igreja, a igreja também vai estar alinhada. Não vai ter irmão reclamão, não vai ter irmão murmurador, não vai ter irmão fofoqueiro, não vai ter irmão briguento. Toda essa casa vai ser unida como uma família. Aleluia! Eu quero orar por você, irmão. Deixa eu orar por ti. Diga assim comigo, fala eu. Diga mais forte, fala eu. Vivo por propósito e não por necessidade. Diga assim, eu tenho um propósito e não vou viver por necessidade. Queridos, eu creio que Deus vai usar vocês como instrumento de bênção nesse tempo. Eu creio que Deus vai usar vocês. Pega na mão desse irmão que está do teu lado aí. Esse que está do lado, na esquerda, na direita. Pega na mão dele aí, isso. Nós somos uma igreja com propósito. Vai ser as multiformas da ação de Deus. Cada um Deus vai usar de uma forma diferente. Mas nós temos um mesmo propósito, uma mesma direção. Nessa casa não tem duas visões. E por que eu falei assim de famílias? Porque uma grande parte de pessoas aqui nessa casa não caíram de cabeça no seu propósito, porque diz, pastor, minha casa, minha família. Irmãos, se você entender o princípio de Deus, você vai fluir no propósito de Deus. Você não vai negociar o princípio de pai, de mãe. Você vai ser um filho obediente, temente a Deus, que vai honrar o Senhor. E nós queremos liberar você para viver algo extraordinário diante do Senhor. Uma geração que vai estar disposta a renunciar. Uma geração que vai estar disposta a renunciar os seus sentimentos, as vontades carnais, as paixões carnais, para fazer aquilo que Deus chamou você. Eu estou, Senhor Deus, essa noite diante de homens e mulheres, Senhor Deus, que vão viver o teu propósito e que vão entender o propósito do Senhor e que vão caminhar debaixo desse propósito, Senhor. Senhor, nós queremos repreender toda a intervenção do diabo, toda a ação diabólica do inimigo, Senhor, que roubou, que tirou a atenção daquilo que o Senhor chamou esse homem, essa mulher para fazer. Senhor, famílias que vão viver propósitos, pais que vão viver o propósito, filhos que vão viver o propósito. Uma igreja posicionada, Senhor. Nós queremos profetizar, Senhor, que desse bairro, que já foi conhecido, Senhor, como um lugar perigoso, como um lugar, Senhor Deus, de precariedade, como um lugar, Senhor Deus, de isolamento, Senhor, nós profetizamos que daqui, Senhor Deus, deste lugar, que daqui dessa casa, vai se levantar homens e mulheres de propósito, que vão marcar a sua geração. Nós oramos, Senhor,
pais que vão ser referenciais, filhos que vão ser referenciais, uma geração jovem que vai influenciar as gerações mais velhas, e as gerações mais velhas que vão marcar as gerações mais novas. Nenhuma geração vai ficar pela beira do caminho, porque todos estarão alinhados. Geração está Remadocotораbabaxarabalabacá, recatarabadococharabacatarabaxá, remadocotoralabaxanará. com tua palavra, com tua presença, há um remanescente começando a voltar e a cantar novamente com força. Escute, eu quero fazer uma pergunta bem específica. Isso você só vai sair do seu lugar e vir aqui para frente se você entender isso. Você que está nessa casa, você que está aqui nesse culto, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer viver o seu propósito? Você quer viver debaixo de um propósito? A segunda pergunta, e você vai sair do seu lugar. Somente aquelas pessoas que querem ver o propósito de Deus e vão viver o propósito de Deus, mas sobretudo estão dispostos a sacrificar, a renunciar aos seus desejos, a renunciar às suas paixões, a renunciar aos seus sentimentos, a renunciar à vontade carnal, a renunciar aos desejos humanos, para viver o propósito. Você vai correr do seu lugar aqui para frente. Só você que está disposto a renunciar. Se você não estiver disposto, fica aí. Só homens e mulheres que estão dispostos a renunciar. Queremos Segura. Eu quero que você entenda. Talvez você não entendeu. Eu estou vendo pessoas perguntando o que é. Somente pessoas que vão estar dispostas a renunciar por causa do propósito. Você vai sair e vai vir aqui na frente. Segura mais baixinho. Vou perguntar mais uma vez. Não é qualquer pessoa que vai vir aqui na frente, somente pessoas que vai dizendo: Deus, eu estou disposto a renunciar. Eu estou disposto a renunciar para viver os teus propósitos. Eu não me importo mais com o que eu acho, com o que eu penso. Eu quero estar como Daniel. Eu quero estar como Ananias, Misael, Azarias. Não importa se todo mundo está se dobrando, não importa se todo mundo está comendo, não importa se todo mundo está fazendo, eu não vou fazer, eu não vou comer, eu não vou me dobrar, porque eu tenho um propósito. Sabe, Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de você que está disposto a renunciar por causa do propósito. Deus não precisa de muitos jovens, Deus só precisa de um jovem que seja como José, esteja disposto a renunciar para cumprir um propósito. Deus está levantando você para marcar a sua geração. Deus está levantando você para marcar a sua casa. Deus está levantando você para marcar a sua descendência. E eu estou diante de homens e mulheres que vão marcar a sua geração, que vai marcar a sua geração, que vai marcar a sua casa, que vai marcar na sua família. Ei, meu irmão, você vai ouvir e vai ver aquela palavra que o Senhor disse: eu e a minha casa, servimos o Senhor. Eu e a minha casa temos um propósito. Diga para o Senhor assim, fala: Senhor, eu estou disposto a renunciar. Eu estou disposto a sacrificar. Essa tem que ser a nossa oração. O tamanho do teu sacrifício, querido, vai revelar o tamanho do teu propósito. Oh Jesus, diga para o Senhor que você está disposto a sacrificar. Sacrifica relacionamentos, sacrifica desejos, sacrifica paixões, sacrifica. Talvez vai doer,
Mas doer, querido, faz parte da renúncia. Talvez você vai derramar lágrimas, mas é pelo um propósito. Você só vai viver o propósito, querido, se você estiver disposto a renunciar. Não fugirei. Não mais me esconderei. Senhor, eis-me aqui. Aqui na frente, Senhor Deus, não estão qualquer tipo de pessoas. Aqui, Deus, próximo a esse altar não está qualquer tipo de pessoa. São pessoas que estão entendendo e estão dizendo: Deus, eu tenho um propósito. Deus, eu tenho um propósito. Deus, eu tenho um propósito. E eu estou disposto a viver e a morrer por esse propósito. Eu estou disposto a sacrificar por esse propósito. O sacrifício sou eu. O sacrifício eu entendi. Nós oramos, meu Pai. O sacrifício, não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício, usa-me. Não fugirei. Eis-me aqui. Pessoas que estão aqui na frente são pessoas que vão querer viver por propósito e não por necessidade, Senhor. Pessoas que estão dispostas a sacrificar, a renunciar. Jovens, homens, mulheres, pais, mães, casais. Pessoas que estão dispostas a viver por propósito e não por necessidade. E nós oramos por eles agora, Senhor. O Senhor renova a força de vocês. O Senhor renova a força de vocês essa noite. O Senhor renova a força de vocês. A visão está sendo aberta. Discernimento está sendo liberado nesse lugar. Vocês não vão se dobrar e não vão se vender. Vocês vão viver algo extraordinário diante do Senhor. Liberar a sua glória. Para liberar a sua glória. O Senhor te ungiu, igreja. Ele me ungiu para liberar a sua glória. Para liberar a sua glória. Aê! Deixa brilhar, deixa a glória brilhar, deixa a glória brilhar. Nós oramos, Senhor, por cada família, cada irmão que está aqui. Deixa brilhar, Propósito,
é o que nos move. Propósito é o que nos direciona. Propósito, é por isso que nós somos fortalecidos, Senhor. Nessa casa, essa é uma casa de paternidade. Essa é uma casa que somos impulsionados e destinados, Senhor, para vivermos uma vida de propósito, Senhor. Não vamos viver uma vida de qualquer jeito, mas uma vida de propósito. Existe alguém aqui nessa casa, nessa noite, que quer tomar uma decisão de voltar para Jesus, quer tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Você estava distante do propósito de Deus, você estava vivendo fora do propósito de Deus, mas você precisa tomar uma decisão essa noite. Tem alguém aqui essa noite que quer se voltar para Jesus? Você vai cruzar, não? vai se abrir, vai se abrir. Levanta suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu quero viver uma vida com um propósito. Eu quero viver uma vida para marcar essa geração. Eu quero tocar em pessoas. Diga assim: Senhor, eu quero ser um instrumento de salvação para outras pessoas. E eu só posso viver essa vida se eu entender quem eu sou e qual o meu propósito. Diga assim: Deus, e eu me submeto àquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, ao propósito que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Você é meu, você é minha. Foi eu Aleluia. quem te escolhi, foi eu quem te chamei. Você é meu. Saia desse culto entendendo quem você é e qual o seu propósito. Toda pessoa que tem um propósito, ele tem que renunciar a algumas coisas. Pessoa que não está disposta a renunciar é porque ele vive por necessidade. Só pessoa que vive por necessidade não está disposto a renunciar a nada. Mas Jesus vive por propósito. Jesus, ele renunciou lá a glória, a majestade, ele se fez homem, foi humilhado, recebeu morte de cruz, por causa de um propósito. Pessoas que têm propósito foram dispostas a morrer por esse propósito. Diga para o seu irmão que fala: meu irmão, você está disposto a morrer pelo propósito de Deus na sua vida? Amém? Glória a Deus. Então é isso. Eu quero, antes de orar essa semana, avisar que na quinta-feira temos aí o nosso culto, atitude de fé. Diga para o seu irmão que fala: meu irmão, comece o seu propósito evangelizando alguém. Aleluia, convide alguém. Às vezes você dá a sensação, irmão, que nessa casa tem pouco pensamento, né? Às vezes parece que a gente é muito individualista. A gente não quer falar de Jesus para ninguém. Aleluia. Então fala de Jesus para alguém. Já falou de Jesus para o seu vizinho, já? Fala para o seu vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Convida para o culto. Sexta-feira. Até você quer. Temos um culto de mulheres. Temos um culto de mulheres aqui, mano. Você está convidada. Vou falar novamente, irmão. No culto de mulheres, aí, mulher, você vai passear na praça, não. Vem pro culto. Venha pro culto. Venha participar do culto. Eu vejo que está uma mulher participando, passeando na praça do outro lá. Você está no culto. É para a pessoa passeando lá no culto. Venha pro culto. Vai ser poderoso. A gente quer convidar você para estar no culto. Sábado aí, está tendo a torre de oração, programa de ativação aí no sábado às 19 horas. Isso, 17. Irmão, vocês acreditam que eu gravei, o pastor pediu para gravar o áudio falando, né? O primeiro sábado que foi feriado. Você acredita que eu falei 19 horas? Ainda bem que ninguém viu, né? Viu que estava lá, né? Nosso programa de ativação às 19 horas. Mas gravei, nem na igreja, eu fui ouvir lá, estava passando. Nosso programa de ativação às 19 horas, misericórdia.
19 horas nessa igreja. Eu confundi, então nós programamos de passar 17 horas, domingo, aí nosso culto da família. Amém? Nosso culto com Deus aí, dia daí, 11, 12, 13, de março. Quem já tem vida para mandar para o povo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem pessoas já que mandaram para o povo. Então, se você não tem, vai evangelizando, convidando, vai pregando. Mas não é só você pegar o que e jogar dentro do povo. Fale de Jesus, pregue de Jesus, faça confessar de uma pessoa entender. A gente não está igual ao nosso encontro, não é pessoal que quer ir embora, ele fica, quer ir embora, ele prega e segura, não. Você quer realmente participar do encontro com Deus. Amém? Mais uma vez, está mesmo, irmão? Tudo certinho? Alguma vez aí dos irmãos? Tudo certinho? Amém? Se coloca de pé, vamos estar encerrando. O livro na livraria ali tem umas bíblias, tem livros. Começa a investir aí, lendo livros, bons livros. Irmão, quem tem o desejo de pregar aqui nessa casa? Misericórdia, só os 3. Mas tem que estudar, tem que ler, tem que ler. Aleluia! Porque a pessoa acha que eu vou chegar aqui, Deus vai me dar uma revelação, não é leitura, é palavra, Você vê o pastor Austin, vai fazer umas revelações poderosas, ele orando, buscando, Ele quer não quer pregar, ele quer encher de isso, não, tem que ler, buscar a direção de Deus, não é, irmão? Cadê os pregadores aí que pegou a dele? Pregar a palavra. Pastor, eu quero pregar aqui, mas você tem que aprender de qualquer jeito. Você tem que ir e pregar o Evangelho, né? Então você é um pregador de todas as nações, né? Levanta as tuas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor Deus. Os filhos dessa casa que estiveram aqui hoje. Senhor, que eles possam entender essa palavra, Senhor. Que eles não levem essa palavra pelo sentimento, Senhor, mas que eles levem, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, do seu espírito, Senhor. Que essa palavra não desça para a alma, mas desça para o espírito. Deixa do seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos orar. Nós somos uma igreja que vamos viver com propósito. Não queremos mais viver por necessidades, mas pelo propósito que o Senhor estabeleceu aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos. Abençoa cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente fazer de aula, eu queria que você levantasse as mãos. Orasse pela vida do nosso irmão Jesus. Estava passando por cirurgia. Não sei se já terminou a cirurgia. A gente quer orar por ele. Levanta suas mãos, ora por ele. Passou por cirurgia, enfrentou um tempo de problema na saúde. Nós vamos orar, liberando cura. Ore. Abra sua boca, diga: Senhor, nós oramos pelo irmão Jesus. Senhor, nós liberamos cura, Senhor. Nós liberamos cura, Pai, sobre a vida dele. Em toda ação maligna, Senhor Deus, em toda ação contrária do inferno, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós, como igreja, nós, como famílias, nós liberamos cura sobre a vida do nosso irmão, Senhor. Nós liberamos cura agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que toda ação maligna caia por terra. Que toda enfermidade vá ser retirada. Que ele seja curado agora. Que ele possa se recuperar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nessa enfermidade. Que essa cirurgia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, que ele possa se recuperar dessa cirurgia. Em nome de Jesus. Para que em breve ele possa estar nessa casa. Adorando, exaltando o nome do Senhor. Nós oramos como família. Unidos, Senhor Deus, num só propósito e numa só direção. Cura, restaura, Senhor Deus, a vida de Jesus. Deus, toca na família dele, dá força à família dele, Pai. Dá Roberto, toda a sua casa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus. Uma chuva faz as águas subirem neste lugar.